Olá, meu querido e minha querida irmã, que a graça e a paz esteja com vocês. Que bom, que alegria estarmos aqui para mais esse tema, para mais esse encontro. Eu já peço que o Espírito Santo já possa te visitar nesse momento, já possa ir adentrando o seu coração, a sua mente, para que essa palavra, para que essa meditação, ela possa já germinando dentro do seu coração, para que gere muitos frutos. Nós vamos falar de um tema tão legal hoje, tão importante, então que o Espírito Santo já possa ir trabalhando na sua vida, na minha e na sua, minha irmã. Tudo bem? Tudo bem, graça e paz, Graça é e isso paz. mesmo. Que o Espírito Santo ele possa nos conduzir neste dia, no dia que esse vídeo chegar até você. Hoje nós temos um tema bem interessante, mas é bem legal porque vem falando um pouco sobre o nosso chamado, porque todos nós temos o mesmo chamado. A vocação é diferente, mas todos nós temos o mesmo chamado. E o nosso tema vem falando sobre isso hoje. Que nós somos chamados a ser profetas. Exatamente. Passa pela nossa cabeça de que ser profeta é algo tão difícil, né? É algo tão difícil de alcançar, né? Que profeta é aquele que vai sair profetizando os milagres, prodígios de Deus, né? Mas eu quero trazer para você hoje, meu irmão e minha irmã, simplificar esse chamado para você, para que você veja que esse chamado, esse serviço é também para mim e para você. Ser profeta é nada mais, nada menos do que falar as verdades de Deus. Exatamente. Né? Quando a gente fala as verdades de Deus, nós já estamos sendo profetas nos dias atuais. Já estamos respondendo o nosso chamado. Sim. Né? Porque falar as verdades de Deus no mundo atual já tá difícil. Nossa, difícil. Mãe, como tá difícil? Nós precisamos vestir uma camisa da coragem e assumir esse desejo mesmo de que nós somos de Deus. Sim. Nós somos de Deus e precisamos assumir o nosso papel daquele que nos foi confiado, porque senão a gente fica no nosso cantinho, fica fingindo demência, acomodado e não leva essa verdade para outras pessoas. E talvez, como você disse, né, a gente fica lá quietinho e talvez passe para nossa cabeça, não, vamos deixar aquele ir lá fazer o trabalho, né? Não é para mim, meu irmão e minha irmã, é para você sim. Você quer ver? Pega aí a sua palavra, o Senhor vai dizer assim para nós, ó, Mateus 28, versículo 19. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Portanto, aí Deus está falando para mim, está falando para você, o Senhor está falando para nós. Portanto, vão a todos os povos. Jesus está falando, vão e sejam profetas. Né? Vão e ensinem a verdade, vão e falem a verdade de Deus para aqueles que estão no seu caminho, na sua rotina, no seu dia a dia. Façam e falem a verdade de Deus. Sim, para aqueles que querem ouvir. Porque há muitos que desejam ouvir e muitos que estão calados, né, guardando a verdade. E Raquel, eu vejo que esse tema ele é tão importante e ele é tão necessário nos dias de hoje, porque nós temos visto aí tantos princípios, tantos valores, né, sendo colocados aí no lixo, né, pessoas, né, que vão colocando que são coisas ultrapassadas, né? Que as verdades de Deus são ultrapassadas, que a gente não precisa mais disso, que o importante é ser feliz. Irmão, irmã, isso é uma mentira. Né? Isso é uma mentira que pessoas têm plantado na sociedade e nós temos visto o caminho que a sociedade tem tomado. Por quê? Porque falta profetas para falar a verdade de Deus. Exatamente. Falta aqueles corajosos que estão prontos a poder dizer que olha, isso não é bom. Isso vai ter uma consequência ali na frente, né? Esse não é o desejo de Deus. Porque aí quando Deus vem falando aqui através da palavra dele, né? Que vão a todos os povos e anunciem para aqueles que queiram ouvir, para aqueles que queiram acolher.
e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é trazer a boa nova, é trazer tudo aquilo que é de novo. Então, quando a gente traz todo esse novo para a vida de uma pessoa, a gente proclama isso, essas mentiras que nos foram contadas, elas são deixadas de lado. Sim, caem por terra, né? Caem por terra, exatamente. Por terra. Caem por terra. E a gente precisa dessa ação de Deus na Com nossa certeza. vida. E como você diz, a gente precisa se revestir mesmo de coragem, porque nós seremos humilhados. Sim. Né? Quando a gente fala a verdade de Deus, a gente é humilhado, a gente é excluído. Né? E como é difícil, porque vai ser muitas vezes pessoas do nosso ciclo de convívio ali, familiares ou pessoas muito próximas de nós, que vão nos excluir. O cancelamento vem em casa, né? Vem, né? E nós temos visto que... Vamos pegar o exemplo aí do Frei Gilson. Sim. Né? Que e a gente tem visto o que tem acontecido com o Frei. Olha o que esse homem tem feito. Ele tem sido um verdadeiro profeta nos tempos atuais. Esses dias eu vi 600 mil pessoas rezando o rosário simultaneamente. Isso fora as pessoas que estavam acompanhando pela televisão. Gente, são muitas pessoas, né? Ele estava profetizando para muitas pessoas. Como a gente disse, falando o quê? Falando somente as verdades de Deus. Um rosário, um terço na mão. Exatamente, e a palavra de Deus, nada mais que isso. Exatamente. Né? Mas a gente viu que ele foi cancelado, né? Então derruba as mídias sociais, né? Começa a surgir as coisas na internet. Então isso faz parte. Nem tudo que nós vamos falar vão agradar as pessoas. Na verdade, quase nada que nós vamos falar da verdade de Deus vai agradar as pessoas. Ou as pessoas vão aceitar. Mas isso não é um motivo para a gente deixar de continuar falando. Eu acredito, Marcelo, que às vezes até o nosso movimento enquanto profeta ali de colocar uma mensagem numa rede social, compartilhar algo que nós vivemos em comunidade, gente, nós participamos de uma comunidade. Então até mesmo que a gente participe ali na nossa comunidade, a gente vivencia ali, às vezes incomoda. Sim, quem não certeza. está no meio. De uma certa forma, desperta uma inveja. Mas essa inveja, esse incômodo é o quê? É a verdade que essa atitude traz. Sim. Porque o contrário de uma mentira é a verdade. E a palavra de Deus só traz a verdade. Só traz a verdade. Ela esclarece tudo. Né? Exatamente. E para você ser um verdadeiro profeta, você precisa abandonar a mentira. Sim. Você precisa abandonar a mentira e assumir a verdade. Esse é o papel de um grande profeta. Sim. Porque o profeta ele não pode estar dividido entre a verdade e a mentira. Por quê? Porque o peso da palavra de Deus está sempre sobre a verdade. Exatamente. E como vem falar a palavra para nós aqui, e como a gente está falando, é fácil? Não é fácil. É difícil. Mas olhem só. E lembre-se disso. Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, meu irmão, minha irmã, você não precisa de mais nada, porque o Senhor está com você. O Senhor está com você nesse chamado de ser profeta. O que ele precisa de você nesse dia? Que um verdadeiro profeta precisa ter: humildade, obediência, servir e ser cheio do Espírito Santo. Exatamente. Né? Quando a gente se coloca com humildade diante de Deus, que essa humildade que não somos nós que convencemos, não somos nós o dono da verdade, mas é o Senhor que nos usa através da tua graça para sermos canal dele na terra aqui, nós colocamos como humildes diante dele. E ele faz através de nós. Quando nós se colocamos como pessoas obedientes, né? Sim. Precisamos fazer essa escolha. Olha, eu vou agradar ou eu vou falar a verdade, né? Eu vou ser obediente, eu vou falar a verdade. Precisamos ser a verdade de Deus. Precisamos ser obedientes àquilo que Deus fala. Nós precisamos servir. Porque a palavra já diz, né? Uma fé sem obras é uma fé morta, né? Então, o profeta ele tem que estar disposto a servir e principalmente ser cheio do Espírito Santo, como a própria palavra vem nos dizer. O Senhor falou: batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, para que a gente possa batizar as pessoas, né, levando a palavra de Deus com o Espírito Santo, nós precisamos ter o Espírito Santo. Sim. Porque o Espírito só usa daquilo que nós temos dentro de nós. E daquilo que nós permitimos, porque o Espírito Santo ele é submisso ao profeta. Sim. Então, aquilo que o profeta permite que ele faça, ele vai fazer. Então, se você for íntimo
o suficiente do Espírito Santo para que ele possa fazer grandes coisas na sua vida, ele fará, porque ele é submisso ao teu desejo, né? Aquilo que você deixa ele realizar. Ainda mais se esse profeta estiver sobre a verdade. E sobre a verdade de Deus ainda, porque um profeta que está sobre a verdade de Deus, ele move montanhas, né? Ele move uma cidade inteira, um mundo inteiro. E assim como a gente deu o exemplo lá do Frei Gils, que saiu de uma simples zona de paroquial ali, onde ele trabalha, e foi motivar o mundo inteiro, né? Então, assim, movido pelo Espírito Santo, movido pela verdade. E essa promessa que Deus nos faz aqui no final da leitura, de que Ele estará conosco, além dela ser uma promessa, ele é um princípio eterno. Porque isso Deus nunca vai mudar, né? De que Ele vai estar conosco. Então, se você é um profeta e fala a verdade, e profetiza a verdade do Senhor, o Senhor estará contigo, né? Sim. E meu irmão e minha irmã, então eu quero te fazer um convite no dia de hoje, que você possa realmente se levantar como um verdadeiro profeta de Deus, porque os tempos necessitam, o Senhor clama para que a gente possa se levantar como um verdadeiro profeta. Então tome essa missão para você, tome esse serviço para você, como a palavra está dizendo, isso é missão para mim, para você. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que você possa realmente se levantar como um profeta de Deus nos tempos atuais, para que a gente possa levar essa verdade da palavra de Deus àqueles que estão ao nosso redor durante o nosso caminho. Né, minha irmã? Isso mesmo, Deus te chama, você é um escolhido de Deus para ser profeta aí aonde você está. Muito obrigado pela companhia de hoje, um grande abraço e até o próximo encontro. Deus abençoe, um grande abraço.